Pessoal, voltamos aqui com o estudo da Lei Estadual 11.172 da Bahia, que nos fala sobre a questão do saneamento básico e, como eu disse para vocês, é de tamanha importância para o concurso da Embasa. Já estamos chegando no final da aula, vamos manter o foco, a atenção total, porque já vamos concluir o estudo dessa lei, pessoal. Não desanimem, hein? Continuem aqui conosco. Bom, o que tem de importante no plano de saneamento básico que eu disse para vocês? Elaboração e revisão dos planos de saneamento, como eu vinha dizendo no finalzinho da aula anterior, deve ser feita uma revisão desse plano a cada 4 anos, para que se verifique se ainda permanecem iguais as condições daquele ambiente, a prestação daqueles serviços, enfim, isso a gente já falou. O que mais é importante a gente saber em relação ao plano de saneamento básico? Ele deve ser divulgado juntamente com os estudos que levaram à sua elaboração. Aqui é bem simples, é o que eu já falei para vocês antes. Os estudos, eles vão ser realizados por profissionais técnicos que vão analisar aquela região para verificar de que forma a prestação dos serviços pode atender melhor aquela população, enfim, eles vão também analisar as questões relacionadas ao meio ambiente, as condições climáticas. Então, eles são feitos por profissionais técnicos que consigam trazer informações necessárias ali para a prestação do serviço de saneamento. Devem contar com a participação popular, como eu disse para vocês, por meio de sugestões ou críticas apresentadas em audiências públicas ou consultas. Aqui também não tem muito segredo. É a forma do controle social, que é um dos princípios do saneamento básico que eu conversei com vocês lá no comecinho do primeiro bloco. Sigamos, sem desanimar. Da gestão associada, aqui a gente já conversou um pouquinho, mas a gente vai focar um pouquinho melhor na questão. O artigo 15 nos diz: poderão ser celebrados convênios de cooperação entre o Estado da Bahia e os municípios com territórios neles contidos, visando a gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico. A gestão associada, como eu disse para vocês, é a associação dos entes da federação com a empresa, com os órgãos que vão prestar o serviço de saneamento básico. Então, seria o conjunto de todas as pessoas que vão ali se dedicar à prestação do serviço de saneamento básico, o que isso envolve o Estado da Bahia, os municípios, né, o Estado com aquele município específico, e a empresa, no caso da Embasa, que vai prestar o serviço para cada um dos municípios. Então, isso é feito por meio de uma gestão associada. O convênio de cooperação, que é o meio pelo qual ocorre essa gestão associada, é um convênio de cooperação, relacionem sempre os termos. Gestão associada, convênio de cooperação, é a integração, é a participação conjunta do Estado, dos municípios, da empresa, no caso da Embasa, todos ali para a prestação de um serviço de saneamento básico. O convênio de cooperação que se refere ao caput deste artigo poderá, aqui são algumas características desse convênio. Poderá ser celebrado com prazo de vigência indeterminado. Ah, legal, então quando for feito um convênio com uma empresa como a Embasa, ela pode ter um prazo indeterminado, não precisa que seja apenas por um tempo certo. É possível, por força dessa lei, que o convênio de cooperação seja estabelecido por prazo indeterminado. Disporá sobre a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, objeto da gestão associada. Então, ele vai trazer o convênio, o instrumento deve trazer a regulação e a fiscalização, ou seja, de que forma a empresa vai prestar e fiscalizar a prestação desse serviço, de que forma o Estado, o município vai fiscalizar aquele que está prestando o serviço por meio de um convênio de cooperação. Isso deve constar também no convênio, né, no instrumento ali previsto. Bom, preverá, no caso da constituição de consórcio público entre Estado e o município conveniente, né, o que fez o convênio, a inclusão das finalidades do convênio de cooperação, estabelecendo que o ato constitutivo do consórcio suceder-lhe automaticamente para todos os efeitos legais. Então, aqui devem constar as finalidades, porque foi feito este convênio, né? Bom, poderá autorizar que, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgoto sanitário, o município celebre contrato de programa diretamente com a empresa baiana de água e saneamento básico, a Embasa,
dispensada a licitação. Isso aqui é muito importante, mais uma vez, porque envolve a Embasa, que é a nossa empresa e foco do concurso. Então, é importante que vocês atentem para isso. Poderão ser feitos convênios com a Embasa? O contrato não é necessário que se passe por licitação. É dispensada a licitação nesse caso para que a Embasa preste o serviço de saneamento básico. Então isso é muito importante, porque toda vez que o poder público vai passar para uma empresa prestar um serviço para ele, ou seja, a realização de um serviço, uma questão ali, fornecimento de um material de trabalho, precisa passar por um procedimento licitatório. Que em palavras simples é o seguinte, é a competição que vai ser feita entre as empresas e vão ser estabelecidos critérios de melhor conveniência para a administração pública, é claro, seja pela questão do preço, pela questão da qualidade do serviço, e aí eles escolhem, né, é feita todo esse processo para se chegar à empresa que pode efetivamente melhor prestar aquele serviço, melhor fornecer aquele material, sempre de acordo com os princípios da administração pública. Isso não é objeto aqui da nossa aula, mas para que vocês entendam o que diz esse artigo, esse inciso, é que a Embasa pode vir a ser a empresa escolhida para a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgoto, dispensada a licitação, ou seja, ela não precisa passar por um procedimento, por uma competição com outras empresas, porque exatamente aqui está previsto que ela está dispensada disso. Bom, aqui é simples, terá como foro para dirimir controvérsias que dele tenham se originado o Tribunal do Estado da Bahia. Então, eventuais problemas, eventuais discussões em relação a isso, a esse convênio de cooperação, devem ser discutidas no Tribunal de Justiça da Bahia, caso elas cheguem ao Poder Judiciário. Bom, em resumo, aqui só para a gente dar aquela fechada no tema. Se vocês quiserem dar uma paradinha, copia o que está nesse slide, mas é só para a gente tentar assimilar, decorar de vez o que é então que a gente está falando. A gestão associada de serviços públicos de saneamento básico. Poderão ser celebrados convênios entre o Estado da Bahia e os municípios. O documento vai ser um convênio de cooperação, cujas características são prazo... Opa, a professora passou rápido demais aqui. Prazo de vigência indeterminado, como eu disse para vocês lá a princípio. Deverá dispor sobre a regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, ou seja, deve estar ali previsto de que forma vai ser feito, de que forma vai ser fiscalizado. Deve prever as finalidades do convênio de cooperação, simples, né? Afinal, por que foi feito esse convênio? Com qual objetivo, qual finalidade? Tranquilo. Poderá autorizar que o município celebre sem licitação com a Embasa o contrato de prestação de serviços públicos e abastecimento de água, e os conflitos serão resolvidos pelo TJ da Bahia, tranquilíssimo, pessoal. Vamos em frente, já está acabando, não se cansem. Artigo 16. O contrato de programa por meio do qual o município contrate a Embasa deverá atender a todos os requisitos da Lei Federal número 11.445 de 2007. Quem já assistiu aqueles blocos relacionados a essa lei já sabe que é a Lei Federal que trata sobre o saneamento básico e ela nos traz o seguinte, então o contrato deve conter os seguintes elementos. Plano de saneamento básico editado pelo município ou conjunto de municípios. Nada mais é do que aquele plano que atenda às necessidades daquele município, ou seja, a Embasa, juntamente com o município, deve fazer um plano de que forma ela vai prestar o saneamento e todos os serviços de fornecimento de água, esgoto em relação àquele município específico. Estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do plano referido, ou seja, um estudo que comprove a necessidade técnica daquela região, como eu expliquei para vocês agora há pouco, e as questões também econômico-financeiras que envolvem aquele município específico ali em que se está sendo elaborado o contrato. Legislação municipal dispondo sobre normas de regulação e a designação da entidade de regulação e fiscalização dos serviços, que preferencialmente deverá se efetivar mediante cooperação ou coordenação federativa. Então, deve ter uma legislação municipal específica que deve ser observada na prestação do serviço de saneamento básico, certo?
realização de audiência e de consulta pública sobre a minuta do contrato do programa. Então, como eu falei lá no início, que vocês já lembram, eu já repeti algumas vezes ao longo desses 3 blocos, a participação popular é garantida nos serviços de saneamento, ou seja, nas políticas para a prestação dos serviços de saneamento básico. Isso pode acontecer por meio de consultas públicas, de audiências, por meio da participação do povo em órgãos deliberativos. E aqui a gente tem, então, que é necessária, dentro do contrato de prestação, do contrato de cooperação, que a Embasa também realize audiências e consultas públicas sobre a minuta do contrato do programa, ou seja, lá quando a Embasa está fazendo o contrato com aquele determinado município, é importante que a população seja consultada, sejam realizadas audiências prévias para que a população tenha conhecimento de que forma aquele serviço vai ser prestado, o prazo que vai demorar para chegar, para ter o acesso para todos efetivamente que estão naquele município. Então, essa é a importância da participação do povo, que se relaciona lá, como eu disse a princípio para vocês, num dos princípios da prestação do serviço de saneamento, que é o controle social. Legal? Bom, aqui é defeso a Embasa celebrar contrato de programa com o município cujo prazo de vigência seja inferior a 20 anos. Ou seja, a Embasa não pode fazer contratos que tenham um prazo menor de 20 anos. Como eu disse para vocês agora há pouco, o prazo é uma coisa chata que a gente acaba pensando, eu vou ter que decorar esse prazo, que desgastante, mas infelizmente é necessário, até mesmo porque aqui ele envolve a Embasa, então é defeso, é proibido que a Embasa celebre contratos por prazos menores do que 20 anos com os municípios para a prestação dos serviços de saneamento básico. Legal, pessoal? Bom, e aqui finalmente chegamos a quase o finalzinho da nossa aula. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar e pausar a aula e tentar resolver esse exercício que eu trouxe para vocês, que é de uma prova da Embasa que foi realizada no ano de 2009. Eu quero que vocês tentem resolver antes de assistir aí a nossa discussão sobre a questão, e aí vai ser quando eu vou passar para vocês a resposta. Então, pausem o vídeo para conseguir responder. Bom, pessoal, tentaram aí? Tentaram ver qual é a resposta diante de tudo que a gente estudou, diante do que vocês leram na aula, leram antes da aula? Tentaram fazer isso, já foram realizando o exercício. Já voltamos com a realização do nosso exercício, que está aqui de volta, para que vocês tentem aí acertar a questão. Bom, o que nos traz essa questão que foi na prova de 2009, como eu disse para vocês? A respeito da Lei Estadual número 11.170... Opa, tem um 2 a mais aqui, professora. 11.172 de 2008, lei objeto da nossa aula agora, que institui princípios e diretrizes da política estadual de saneamento básico, julgue o item que se segue. Essa era uma prova um pouco diferente, em que você tinha que falar certo ou errado sobre o conceito. Então, o conceito é trazido e você tem que falar se está certo ou se está errado. O que dizia o item 38 da prova da Embasa? Cabe à população a salubridade ambiental, especialmente mediante as ações, ou melhor, cabe à população a salubridade ambiental, especialmente mediante ações de provisão universal, integral e equinânime de todos os serviços. Pessoal, a questão da salubridade ambiental cabe à população? Vamos voltar aqui um pouquinho? No começo da nossa aula em que eu falei para vocês da questão da salubridade ambiental, só para a gente se lembrar. É obrigação de quem, pessoal, promover a salubridade ambiental? Opa, professora, passou fora aqui. É obrigação do poder público. Portanto, voltamos ao nosso exercício. A questão está certa ou errada, pessoal? A questão está errada. Não cabe à população a salubridade ambiental. No tocante a ações e provisão universal, integral e equinânime de todos os serviços. Em relação a isso, cabe a quem? Cabe ao poder público. É ele que deve garantir, por meio de suas ações, a salubridade ambiental. Portanto, este item estava errado.
E assim acertou a prova, acertou a questão da prova, quem colocou que o item estava errado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Foi cansativo, eu sei, foi um tanto maçante falar sobre a Lei 11.172, mas é muito importante porque ela se relaciona totalmente com o objeto de trabalho da Embasa, que é a empresa que vocês vão trabalhar em breve. Continuem conosco aqui na Nova, eu, vocês e a Nova Concurso, sempre rumo à aprovação.